Desde que herdei a fazenda de meus pais, eu sabia que as terras carregavam uma história sombria. Mas nunca imaginei que essa história se tornaria a minha própria obsessão. Tudo começou durante a colheita deste ano. As plantações que cultivamos com tanto cuidado foram encontradas manchadas de sangue, como se tivessem sido vítimas de um massacre. Eu queria acreditar que era algum tipo de sabotagem, mas algo dentro de mim sabia que havia algo muito mais sinistro em jogo. As noites se tornaram um pesadelo vivo. Sussurros sibilantes ecoavam pelos campos, como se as próprias plantações estivessem tentando me dizer algo. Eu me sentia observado, seguido por olhares invisíveis que me faziam arrepiar até os ossos. Minha família, inicialmente cética, também começou a notar a estranheza do ambiente. Meu filho pequeno, sempre tão corajoso, começou a ter pesadelos terríveis, chorando por horas a fio, incapaz de explicar o que o atormentava. Decidi investigar. A história da fazenda me levou a relatos antigos sobre um pacto feito nas terras há muitas décadas. Um pacto com forças das trevas, para garantir uma colheita abundante e prosperidade eterna. Mas o preço do pacto não era apenas pago com grãos e frutos. Havia algo muito mais valioso em jogo, da alma da família que ousasse quebrar o acordo. Eu estava enfrentando uma maldição ancestral, uma força além do meu entendimento. As noites se tornaram ainda mais assustadoras. Sombras se contorciam entre as fileiras de plantações, parecendo ganhar vida própria. Eu podia sentir a presença maligna ao meu redor, me sufocando com seu peso opressor. E então, começaram os sinais mais evidentes da maldição. Figuras distorcidas apareciam nos sonhos, rostos sem forma que me encaravam com olhos vazios e cheios de ódio. Eu sabia que não poderia enfrentar essa escuridão sozinho. Busquei a ajuda de um ancião local, um guardião dos segredos mais antigos da região. Ele me alertou sobre a gravidade da situação, dizendo que a única maneira de quebrar a maldição era enfrentando as forças que a alimentavam. Eu teria que desenterrar os segredos do passado e confrontar o mal de frente, sem vacilar. Com o coração pesado, eu sabia que essa jornada seria perigosa, mas também era a única esperança para minha família e para a fazenda que era meu lar. Agora, enquanto me preparo para enfrentar o desconhecido, sei que o destino da fazenda e daqueles que amo está nas minhas mãos. Não sei o que encontrarei ao longo do caminho, nem se terei forças para resistir às trevas que me aguardam. Mas uma coisa é certa, a maldição da colheita não será quebrada sem um sacrifício. E estou disposto a arriscar tudo para proteger o que é meu. Enquanto a escuridão da noite se adensa ao meu redor, eu me preparo para adentrar nos campos, determinado a enfrentar o mal de frente. Minha lanterna é uma fraca luz contra a escuridão que me cerca, mas é tudo o que tenho enquanto avanço entre as fileiras de plantações. Cada passo é pesado, carregado com a incerteza do que me espera adiante. Sussurros fantasmagóricos dançam ao meu redor, ecoando pelo ar como um aviso sombrio do que está por vir. Eu seguro firme minha determinação, sabendo que não posso recuar agora. Minha família está contando comigo, e eu não vou falhar. À medida que avanço mais fundo nos campos, a atmosfera ao meu redor parece se fechar, como se o próprio ar estivesse impregnado com o peso da maldição. Cada sombra se contorce e dança, brincando com minha mente enquanto tento me manter focado em meu objetivo. Os sussurros crescem mais altos, mais insistente, como se estivessem tentando me impedir de prosseguir. Mas eu me recuso a ceder ao medo. Não agora, não quando estou tão perto de desvendar os segredos que assombram esta terra há tanto tempo. Finalmente, chego ao coração da escuridão. Um círculo de árvores retorcidas se ergue diante de mim, parecendo formar uma barreira impenetrável entre eu e o desconhecido.
Mas não posso me deixar intimidar. Respiro fundo e me preparo para enfrentar o que quer que esteja à minha espera. Com um passo determinado, cruzo o limite das árvores e adentro o santuário proibido das trevas. O que encontro lá é mais terrível do que jamais poderia ter imaginado. Um altar sombrio se ergue no centro do círculo, adornado com símbolos profanos e manchas de sangue fresco. Figuras encapuzadas dançam ao redor do altar, murmurando palavras antigas e invocações proibidas. Percebo então que a maldição que assola minha fazenda não é apenas uma força da natureza, mas sim uma criação de mãos humanas, alimentada pelo desejo de poder e pela sede de sangue. Meu coração acelera enquanto percebo a verdadeira extensão do horror que me cerca. Eu não estou apenas enfrentando uma maldição, mas sim um culto dedicado a perpetuar o mal que assola estas terras. Minha determinação vacila por um momento, mas então lembro da promessa que fiz à minha família e à minha fazenda. Não posso recuar agora. Ergo minha lanterna e avanço em direção ao altar, pronto para confrontar o mal de frente e lutar até o último suspiro pela redenção de minha terra natal. Enquanto o confronto se desenrola ao meu redor, uma sensação de calma estranha toma conta de mim. Apesar do caos e do terror que me cercam, sinto-me conectado à terra de alguma forma, como se ela estivesse me guiando e fortalecendo. Desde que me lembro, nossa fazenda foi assombrada por uma praga misteriosa. Começou quando eu era apenas uma criança, quando as colheitas foram dizimadas por uma doença inexplicável que deixou nossas terras estéreis e nossos celeiros vazios. Minha família lutou para sobreviver, mas a praga sempre retornava, mais forte do que nunca. À medida que cresci, ouvi histórias sobre o passado da fazenda, sobre eventos sombrios que ocorreram aqui há muitas gerações. Dizem que nossas terras foram amaldiçoadas por aqueles que vieram antes de nós, que invocaram forças além do seu controle em busca de poder e riqueza. E agora, estamos pagando o preço por seus pecados. A praga não se limita apenas às colheitas. Nossos animais adoecem e morrem, e os membros da família são atormentados por doenças inexplicáveis. Os médicos da cidade não têm respostas para o que está acontecendo, e os curandeiros locais se recusam a se aproximar da fazenda, com medo de serem contaminados pela escuridão que se esconde em suas terras. Decidi que era hora de enfrentar a verdadeira extensão da praga que assola nossa fazenda. Comecei a pesquisar os registros antigos, procurando por pistas sobre o que poderia estar causando essa calamidade. Descobri relatos de um pacto feito nas terras há muitos séculos, um pacto com seres sobrenaturais em troca de prosperidade eterna. Mas o preço do pacto foi alto, e agora estamos pagando por isso. À medida que mergulho mais fundo na história da fazenda, descubro segredos sombrios que foram enterrados há muito tempo. Histórias de sacrifícios humanos e rituais macabros que foram realizados nas terras que agora chamamos de lar. Percebo que a praga não é apenas uma coincidência infeliz, mas sim uma consequência direta das ações daqueles que vieram antes de nós. Decidi que era hora de quebrar o ciclo da maldição que nos aflige há tanto tempo. Consultei os anciãos da região, aqueles que guardam os segredos mais antigos da terra. Eles me deram os conhecimentos e as ferramentas necessárias para desfazer o mal que assola nossa fazenda. Com o coração pesado, comecei os rituais necessários para banir a escuridão que se esconde em nossas terras. A jornada foi árdua e perigosa, e muitas vezes me perguntei se seria capaz de ter sucesso. Mas com cada passo que dava, sentia que estava mais perto de alcançar meu objetivo. E quando finalmente enfrentei o mal de frente, não recuei. Ergui minha voz em um desafio aos seres sobrenaturais que assombram nossa fazenda, exigindo que eles nos deixassem em paz de uma vez por todas. E para minha surpresa, eles cederam.
As sombras recuaram diante da luz da minha determinação, e a praga que assolava nossa fazenda começou a se dissipar. Sei que ainda há muito trabalho a ser feito para curar completamente as feridas que foram infligidas em nossa terra, mas agora sei que estamos no caminho certo. Com coragem e determinação, podemos finalmente libertar nossa fazenda da escuridão que a assombra há tanto tempo. À medida que a luz do sol banha nossas terras, vejo os primeiros sinais de esperança brotando da terra outrora estéril. As plantações começam a florescer, os animais se tornam mais saudáveis e os membros da família recuperam sua vitalidade perdida. É um alívio saber que finalmente estamos vendo os frutos de nossos esforços, que a maldição que nos assombrou por tanto tempo está finalmente sendo quebrada. Mas sei que ainda há muito trabalho a ser feito. A praga deixou cicatrizes profundas em nossa fazenda, cicatrizes que levarão tempo para cicatrizar completamente. Precisamos reconstruir o que foi perdido, refazer as colheitas arruinadas e restaurar a vitalidade das terras que sustentaram nossa família por gerações. Além disso, ainda há o desafio de garantir que a praga não retorne. A maldição que assola nossa fazenda foi alimentada por séculos de escuridão e desespero, e sei que precisamos estar vigilantes para garantir que ela não ressurja novamente. Estou determinado a aprender com os erros do passado e garantir que nossa fazenda seja um lugar de luz e prosperidade, não de escuridão e desespero. Como líder da família, assumo a responsabilidade de guiar nossa fazenda para um futuro melhor. Consulto os anciãos da região regularmente, buscando sabedoria e orientação sobre como podemos evitar que a maldição retorne. Também trabalho em estreita colaboração com os membros da comunidade local, compartilhando nossas experiências e aprendendo uns com os outros sobre como enfrentar os desafios que a vida no campo pode trazer. À medida que os meses passam, vejo nossa fazenda se recuperar lentamente de seus ferimentos. As plantações crescem altas e saudáveis, os celeiros transbordam de colheitas abundantes e os sorrisos voltam aos rostos de minha família. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança de um amanhã melhor, desde que estejamos dispostos a lutar por isso. Mas sei que nunca podemos baixar a guarda. A maldição que assola nossa fazenda pode ter sido quebrada, mas ainda há outras forças lá fora que procuram nos prejudicar. Prometo a mim mesmo e à minha família que estarei sempre vigilante, pronto para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. E enquanto olho para o horizonte, vejo um futuro brilhante se desenrolando diante de nós. Nossa fazenda pode ter sido assombrada pelo passado, mas agora estamos olhando para o futuro com esperança renovada e determinação inabalável. Somos mais fortes do que nunca, unidos pela provação que enfrentamos juntos e pela promessa de um amanhã melhor. E com cada nascer do sol, sei que estamos um passo mais perto de realizar nosso sonho de uma vida de paz e prosperidade no campo. Quando herdei a fazenda de minha família, esperava encontrar paz e tranquilidade no campo. Mas nunca poderia ter imaginado os terrores que aguardavam nas sombras da noite. Tudo começou com sussurros. No início, pensei que fossem apenas os sons normais da natureza, o vento sussurrando entre as árvores. Mas logo ficou claro que esses sussurros não eram naturais. À medida que a escuridão caía sobre a fazenda, os sussurros se intensificavam, transformando-se em vozes distorcidas e ameaçadoras. Elas ecoavam em meus ouvidos, sussurrando segredos sinistros e promessas de dor e sofrimento. Tentei ignorá-los, atribuí-los à minha imaginação ou ao estresse da vida no campo, mas eles persistiam, penetrando minha mente como garras afiadas. Minha família também começou a notar os sussurros. Minha esposa acordava durante a noite, pálida de medo, dizendo que tinha ouvido vozes falando em línguas estranhas.
Meu filho pequeno, sempre tão alegre e destemido, começou a se retrair, os olhos cheios de medo toda vez que a noite caía. Eu sabia que não podia continuar ignorando os sussurros. Havia algo de errado na fazenda, algo maligno que se escondia nas sombras. Decidi investigar. Passei noites sem dormir, percorrendo os campos à luz da lua, procurando por qualquer sinal do que poderia estar causando os sussurros. Mas não importava o quanto eu procurasse, não conseguia encontrar uma explicação racional. Os sussurros pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, como se fossem uma parte intrínseca da própria fazenda. Foi só quando comecei a explorar as partes mais remotas da propriedade que encontrei alguma pista do que estava acontecendo. Entre as árvores antigas e retorcidas, descobri uma clareira escondida, um lugar onde as sombras pareciam mais densas e os sussurros mais altos. No centro da clareira, havia um altar antigo, coberto de símbolos estranhos e oferendas misteriosas. Eu sabia então que não estava lidando com algo do mundo natural. Aquilo era sobrenatural, uma força além da compreensão humana. E eu sabia que tinha que fazer alguma coisa para proteger minha família e minha fazenda. Com o coração pesado, comecei a procurar por uma maneira de banir o mal que se escondia nas sombras da noite. Foi uma jornada árdua e perigosa, enfrentando criaturas das trevas e desafios além da minha imaginação. Mas com cada passo que eu dava, sentia que estava mais perto de desvendar os mistérios da fazenda. E quando finalmente enfrentei o mal de frente, não recuei. Ergui minha lanterna alta, desafiando as sombras a me consumirem. E, para minha surpresa, elas recuaram, dissipando-se diante da luz da minha determinação. No final, descobri que os sussurros não eram mais do que a voz da própria fazenda, alertando-me para a presença do mal que se escondia entre suas sombras. E embora o perigo ainda esteja lá, sei que agora tenho a coragem e a determinação necessárias para enfrentá-lo. A fazenda pode ser um lugar assustador, mas é também o meu lar, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-la dos terrores da noite. Enquanto o sol se põe no horizonte e a escuridão engole a paisagem, sinto meu coração acelerar com a antecipação do que está por vir. A noite é minha aliada e minha inimiga, uma tela em branco onde os terrores da fazenda se manifestam em sua forma mais sinistra. Ergo minha lanterna, uma fraca luz contra a escuridão, e avanço com determinação em direção às sombras que se contorcem entre as árvores. Os sussurros começam assim que entro na floresta, um murmúrio suave que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. Eles me rodeiam, envolvendo-me em sua teia de medo e incerteza. Mas eu me recuso a ceder ao pânico. Cada passo que dou é um desafio lançado às trevas, uma prova de que não serei derrotado tão facilmente. À medida que avanço mais fundo na floresta, os sussurros se intensificam, transformando-se em vozes distintas e ameaçadoras. Elas me acusam de invadir seu santuário, de perturbar o equilíbrio frágil entre a luz e a escuridão. Mas eu não recuo. Não posso recuar. Minha família depende de mim, e não vou falhar. Finalmente, chego ao coração da floresta, um lugar onde as sombras são mais densas e os sussurros mais altos. No centro da clareira, encontro o altar antigo, coberto de símbolos estranhos e manchas de sangue fresco. Sei que este é o lugar onde o mal se esconde, onde devo confrontar meus medos mais profundos e desafiar as forças que ameaçam destruir tudo o que amo. Com o coração batendo forte no peito, ergo minha lanterna e começo a recitar as palavras antigas que aprendi com o ancião local. Elas ecoam na noite silenciosa, uma prece para a luz quebrar a escuridão e banir o mal que se esconde nas sombras. Por um momento, tudo fica quieto, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que acontecerá a seguir.
E então, as sombras começam a se contorcer e se contorcer, como se estivessem sendo arrastadas para longe pelo poder da luz. O altar treme e se desfaz, os símbolos se desintegrando em cinzas sob o brilho da minha lanterna. E por um momento, tudo está calmo, como se o mal tivesse sido finalmente derrotado. Mas sei que não posso baixar a guarda. O mal ainda está lá fora, esperando por sua próxima oportunidade de se manifestar. Mas agora sei que não estou sozinho. Tenho a luz da minha determinação para me guiar, e sei que, enquanto eu estiver disposto a lutar, a fazenda estará segura dos terrores da noite. E enquanto o sol nasce no horizonte, iluminando a paisagem com seus raios dourados, sei que a luz sempre triunfará sobre a escuridão. Desde que herdei a fazenda de meus pais, eu sabia que as terras carregavam uma história sombria. Mas nunca imaginei que essa história se tornaria a minha própria obsessão. Tudo começou durante a colheita deste ano. As plantações que cultivamos com tanto cuidado foram encontradas manchadas de sangue, como se tivessem sido vítimas de um massacre. Eu queria acreditar que era algum tipo de sabotagem, mas algo dentro de mim sabia que havia algo muito mais sinistro em jogo. As noites se tornaram um pesadelo vivo. Sussurros sibilantes ecoavam pelos campos, como se as próprias plantações estivessem tentando me dizer algo. Eu me sentia observado, seguido por olhares invisíveis que me faziam arrepiar até os ossos. Minha família, inicialmente cética, também começou a notar a estranheza do ambiente. Meu filho pequeno, sempre tão corajoso, começou a ter pesadelos terríveis, chorando por horas a fio, incapaz de explicar o que o atormentava. Decidi investigar. A história da fazenda me levou a relatos antigos sobre um pacto feito nas terras há muitas décadas. Um pacto com forças das trevas, para garantir uma colheita abundante e prosperidade eterna. Mas o preço do pacto não era apenas pago com grãos e frutos. Havia algo muito mais valioso em jogo, da alma da família que ousasse quebrar o acordo. Eu estava enfrentando uma maldição ancestral, uma força além do meu entendimento. As noites se tornaram ainda mais assustadoras. Sombras se contorciam entre as fileiras de plantações, parecendo ganhar vida própria. Eu podia sentir a presença maligna ao meu redor, me sufocando com seu peso opressor. E então, começaram os sinais mais evidentes da maldição. Figuras distorcidas apareciam nos sonhos, rostos sem forma que me encaravam com olhos vazios e cheios de ódio. Eu sabia que não poderia enfrentar essa escuridão sozinho. Busquei a ajuda de um ancião local, um guardião dos segredos mais antigos da região. Ele me alertou sobre a gravidade da situação, dizendo que a única maneira de quebrar a maldição era enfrentando as forças que a alimentavam. Eu teria que desenterrar os segredos do passado e confrontar o mal de frente, sem vacilar. Com o coração pesado, eu sabia que essa jornada seria perigosa, mas também era a única esperança para minha família e para a fazenda que era meu lar. Agora, enquanto me preparo para enfrentar o desconhecido, sei que o destino da fazenda e daqueles que amo está nas minhas mãos. Não sei o que encontrarei ao longo do caminho, nem se terei forças para resistir às trevas que me aguardam. Mas uma coisa é certa, a maldição da colheita não será quebrada sem um sacrifício. E estou disposto a arriscar tudo para proteger o que é meu. Enquanto a escuridão da noite se adensa ao meu redor, eu me preparo para adentrar nos campos, determinado a enfrentar o mal de frente. Minha lanterna é uma fraca luz contra a escuridão que me cerca, mas é tudo o que tenho enquanto avanço entre as fileiras de plantações. Cada passo é pesado, carregado com a incerteza do que me espera adiante. Sussurros fantasmagóricos dançam ao meu redor, ecoando pelo ar como um aviso sombrio do que está por vir.
Eu seguro firme minha determinação, sabendo que não posso recuar agora. Minha família está contando comigo, e eu não vou falhar. À medida que avanço mais fundo nos campos, a atmosfera ao meu redor parece se fechar, como se o próprio ar estivesse impregnado com o peso da maldição. Cada sombra se contorce e dança, brincando com minha mente enquanto tento me manter focado em meu objetivo. Os sussurros crescem mais altos, mais insistente, como se estivessem tentando me impedir de prosseguir. Mas eu me recuso a ceder ao medo. Não agora, não quando estou tão perto de desvendar os segredos que assombram esta terra há tanto tempo. Finalmente, chego ao coração da escuridão. Um círculo de árvores retorcidas se ergue diante de mim, parecendo formar uma barreira impenetrável entre eu e o desconhecido. Mas não posso me deixar intimidar. Respiro fundo e me preparo para enfrentar o que quer que esteja à minha espera. Com um passo determinado, cruzo o limite das árvores e adentro o santuário proibido das trevas. O que encontro lá é mais terrível do que jamais poderia ter imaginado. Um altar sombrio se ergue no centro do círculo, adornado com símbolos profanos e manchas de sangue fresco. Figuras encapuzadas dançam ao redor do altar, murmurando palavras antigas e invocações proibidas. Percebo então que a maldição que assola minha fazenda não é apenas uma força da natureza, mas sim uma criação de mãos humanas, alimentada pelo desejo de poder e pela sede de sangue. Meu coração acelera enquanto percebo a verdadeira extensão do horror que me cerca. Eu não estou apenas enfrentando uma maldição, mas sim um culto dedicado a perpetuar o mal que assola estas terras. Minha determinação vacila por um momento, mas então lembro da promessa que fiz à minha família e à minha fazenda. Não posso recuar agora. Ergo minha lanterna e avanço em direção ao altar, pronto para confrontar o mal de frente e lutar até o último suspiro pela redenção de minha terra natal. Enquanto o confronto se desenrola ao meu redor, uma sensação de calma estranha toma conta de mim. Apesar do caos e do terror que me cercam, sinto-me conectado à terra de alguma forma, como se ela estivesse me guiando e fortalecendo minha determinação. Cada golpe desferido contra as forças das trevas é uma declaração de resistência, uma prova de que a luz pode triunfar sobre a escuridão, mesmo nos lugares mais sombrios. E então, finalmente, a batalha chega ao seu clímax. Com um grito de triunfo, eu desfero o golpe final contra o líder do culto, cortando o laço que o ligava à maldição que assolava minhas terras. Um brilho de luz surge no horizonte, dissipando as sombras que pairavam sobre a fazenda por tanto tempo. Sinto um peso se elevar de meus ombros enquanto o mal é finalmente derrotado. À medida que o sol nasce sobre os campos agora livres da maldição, eu me ajoelho diante da terra que tanto amo, agradecendo-lhe por sua força e proteção. A batalha pode ter sido árdua, mas no final, prevaleceu a esperança e a determinação de um único homem, determinado a proteger sua família e seu lar contra as forças do mal. E enquanto olho para o horizonte, sei que, apesar de tudo, a fazenda sempre será meu refúgio seguro, um lugar onde o amor e a coragem sempre triunfarão sobre a escuridão.